E hoje eu quero falar a vocês sobre o ministério na igreja. A gente tem usado como referência a carta de Paulo aos Efésios, bem especificamente porque a carta de Paulo aos Efésios contempla uma perspectiva bastante interessante, quando Paulo iniciou aquela carta falando sobre a nova vida em Cristo e a experiência que nós temos de sermos alcançados por Cristo e como essa nova vivência é impactada. E a partir então do meio da carta, Paulo começa a falar sobre as implicações para a nossa vida. E aí, pela graça de Deus, nós tivemos oportunidade de ver aqui na semana passada sobre o como esta nova vida em Cristo nos coloca também diante de uma perspectiva sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Seja você um marido e pai, seja você uma esposa, mãe, seja você uma pessoa que tem um círculo familiar aí agregado a você, nós estamos voltados, vamos dizer assim, por conta da nossa relação com Cristo, a esse grupo também da nossa família. Hoje, especificamente, eu quero então falar sobre mais uma área, o ministério na igreja. Estas áreas estão no cerne da missão cristã, no cerne das nossas responsabilidades, aquilo que nós não podemos abrir mão, que a gente não tem condições de deixar passar de maneira alguma. E assim como nós temos a nossa família lá de sangue, de afinidades, né, de tantas relações que são possíveis se desenvolver e constituir família, assim como nós temos uma responsabilidade com o nosso lar, com essa nossa família, nós também fazemos parte de uma família espiritual, de uma família de fé. E temos responsabilidades para com ela também. Eu quero te ajudar a entender, compreender essa responsabilidade e como cada um de nós vai se relacionar com isso. Leia comigo, por favor, Efésios 4, verso 16. Esse texto vai ser exposto também. Eu quero que você esteja bastante atento e acompanhe as leituras que forem sendo apresentadas. Ele diz assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Meus irmãos, Paulo está falando nesta carta, ele fala muito sobre a dinâmica do corpo de Cristo. Ele menciona muito essa maneira como o corpo de Cristo se relaciona, se organiza, como as partes estão interligadas e cooperando entre si. E nesse texto que lemos, ele começa a falar aqui para nós que ele, não é? A primeira parte do verso aí menciona ele, e que quem é esse ele? O verso anterior já havia explicitado que é Jesus Cristo, que é o cabeça, que é aquele que em relação ao corpo está nessa posição de líder, de cabeça, de quem na verdade a todo o corpo depende e está assim subordinado. Ele vai dizer que Cristo, então, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. O que eu quero que você atente, perceba que essa dinâmica do corpo de Cristo, ela deriva do fato de nós estarmos ligados à cabeça que é Cristo. A dinâmica do corpo de Cristo, o funcionamento do corpo de Cristo, está diretamente ligada à condição de nós
cada um, por sua vez, estar ligado a Cristo. E quando se está ligado a Cristo, diz o texto que nós acabamos de ler, que ele faz com que os seus membros se encaixem com perfeição. Aquele que é o cabeça e ao qual cada um de nós, como crentes, estamos ligados, é ele quem faz com que o corpo, com que os membros do corpo se encaixem com perfeição. Eu quero que você reflita a respeito disso, porque não estar realmente em Cristo pode resultar em sérios problemas de conexão com o restante do corpo. Poucas vezes a gente leva isso em consideração. Paulo está explicitando, olha, quando nós estamos nesse relacionamento ligados a Cristo, que é o cabeça, é Ele quem age, é Ele quem atua para que o corpo funcione, para que as partes se conectem e conectem-se bem. Mas quando não se está realmente em Cristo, é possível que alguém enfrente sérios problemas de conexão com o restante do corpo. E quando todos estão em Cristo, perfeitamente conectados, cada parte ajuda as demais a crescer. É isso que o verso 16 disse. Quando há uma perfeita sincronia com o cabeça e uns com os outros, cada parte trabalha e ajuda as demais a crescer, e com isso o corpo se desenvolve, o corpo se torna saudável. Há todo um processo desencadeado e facilitado por essa relação de estarmos em Cristo, vivendo ali nessa relação, contribuindo para o crescimento dos outros, contribuindo para o fortalecimento do corpo, para o crescimento, desenvolvimento do corpo. Quando todos estão em Cristo, tudo isso é possível. Mas isso requer, diz esse verso aí, volta para o início do verso, Rafael, por favor. Essa parte mesmo, central aí que você estava projetando. Ele diz que as partes, então, ajudam a crescer na medida em que cada uma executa a sua função. Em que cada parte está ligado a Cristo, ciente do seu papel, conectado aos demais e agindo dentro daquilo que Deus preparou para nós. É necessário que essas partes elas estejam cumprindo a sua função. E isso nos coloca diante de uma perspectiva que eu considero muito interessante. E eu não sei se você tem pensado muito nisso, mas juntos somos responsáveis pelo desenvolvimento do corpo. Juntos somos responsáveis pela saúde, segurança, bem-estar do corpo. Juntos somos responsáveis pela própria missão que o corpo desenvolve. E a gente não pode negligenciar isso. A gente não pode se esquecer disso, a gente não pode deixar isso em segundo plano. O que mais nós encontramos hoje? Eu digo que, infelizmente, o que mais encontramos entre crentes atualmente é um baixíssimo nível de engajamento com o corpo de Cristo e com sua missão. Isso em qualquer lugar que você for procurar, você poderá perceber que há um baixíssimo nível de engajamento com o corpo de Cristo, com a missão que ele desenvolve. E eu tenho usado propositalmente o termo engajamento para evitar outros termos mais subjetivos, como compromisso ou coisa equivalente. Porque, na verdade, engajamento é muito mais mensurável. Engajamento é uma coisa que a gente consegue medir. Compromisso entra numa esfera das questões
particulares, íntimas, difícil da gente poder entrar nessa seara. Engajamento é algo mensurável e diz respeito ao tanto que você está disposto a entregar no serviço para cumprir a sua missão. Engajamento tem a ver com o tanto que você está disposto a oferecer. O quanto você está disposto a colocar-se à disposição daquilo e da missão. Para uma pessoa engajada, os seus projetos pessoais não concorrem com a missão do corpo. Pelo contrário, se entrelaçam a ela. De modo que começa a ser quase que uma coisa só. Porque aquilo que é a missão do corpo, para aquele que é engajado, aquilo é absorvido na sua vivência de uma forma tão presente, tão marcante, que uma coisa não caminha sem a outra. Não caminha a despeito da outra. Torna-se como que uma coisa só. Mas o que tem feito, o que tem provocado, então, os baixos índices, níveis de engajamento que é observável no corpo de Cristo? O que tem servido de obstáculo? Eu pensei que nós poderíamos encontrar muitos aqui. Eu selecionei 3 que observo com mais facilidade e que, de algum modo, parece-me serem os críticos. Talvez outros sejam desdobramentos desses aqui. Eu quero mencionar, então, 3 obstáculos ao engajamento e que têm afetado a vida de muitas pessoas e pode ser que seja o seu caso de ser afetado por ele também. Um dos obstáculos observáveis ao engajamento é a inaptidão relacional. Parece pesado isso. Inaptidão relacional, ora, é triste a gente reconhecer isso, mas muitos crentes são incapazes de conviver com outros. Dificuldades sérias. Desenvolvem um olhar e uma perspectiva que sempre enxergam aspectos ruins, as questões difíceis. Eu poderia, por exemplo, eu sou casado há 24, caminhando para 25, 24, né? Está fresquinho, não deu 25 ainda não. Bodas de prata vai levar um tempinho ainda. 11 meses. Hã? Acabei de fazer 24. Olha, será que em 24 anos deu para Kelly conhecer muitos aspectos chatos da minha personalidade? Eu digo para vocês que sim. Eu digo para vocês que sim. Olha, a gente não esconde isso por muito tempo. Eu fui visitar um amigo há um tempo atrás e nós estávamos conversando e eu disse para ele assim, poxa, a gente tem uma amizade aí que já vai uns 10 anos aproximadamente. E a gente se dá tão bem, né? Eu disse para ele, mas a gente se vê uma vez por ano. Pouco tempo. Como seria se nós estivéssemos na responsabilidade de convivermos dia após dia ali? Será que a gente ia achar um ao outro tão interessante assim? Acredito que não. Penso que não. E eu poderia, então, se os irmãos forem consultar a Kelly talvez pudesse gastar um bom tempo identificando e relacionando coisinhas que ela já tentou mudar em mim. Eu falei assim, eu queria que o André fosse diferente nisso, porque ele é de tal forma, ou daquela. E correria o risco de vocês olharem para a Kelly e falarem assim, olha, eu não sei não, mas eu acho que a Kelly tem problema com o André. Mas, em geral, a Kelly tem escolhido olhar
Para aquele dia que, de repente, eu chego em casa, vejo que há ali algo que não foi possível ser, uma louça na pia que não foi possível ser lavada naquele momento após o almoço, mas eu chego e, com boa vontade, vou lá, lavo aquela louça. Ela prefere lembrar-se disso. Mas o que eu quero que vocês percebam? Algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda de olhar para o que é positivo, para o que é bom nos outros. E não há lugar em que ela esteja, ou relação que ela possa viver, em que isso seja bom. Dificuldades sérias de relacionamento, uma inaptidão relacional, como eu mencionei aqui. Você está comigo em Efésios ainda? Capítulo 4, versículo 2, por favor. Pessoas assim, inaptas para relacionamento, são insensíveis a exortações como a de Efésios, capítulo 4, verso 2, que diz assim: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. E quando, porventura, a gente vai e apresenta essa exortação bíblica, a pessoa fala assim, não, comigo não. Já viu gente assim? Duro, né? Insensíveis a uma exortação como esta, sejam humildes, amáveis, tolerem pacientemente uns aos outros em amor. Não se dão conta da gravidade disso. Eu digo que não se dão conta porque você não percebe um impulso de arrependimento, ou de dizer assim, Senhor, eu estou lutando com essas coisas, e eu sei que os meus olhos enxergam. Eu já lidei com pessoa que, de repente, ao final de um culto, é capaz de fazer colocações do tipo assim, nossa, você viu fulano como é que ficava inquieto o tempo todo? Não sossegava? Viu aquela outra, que roupa? A cara daquele irmão? Daquela irmã? E às vezes eu pensava assim, meu Deus, será que a gente esteve no mesmo culto? E aí essa dificuldade relacional acaba impedindo as pessoas de se relacionarem no corpo, como a gente está vendo aqui, que é projeto do Senhor. De abençoarem e serem abençoadas. Mas isso é muito sério, é muito grave. E ainda aí nesse capítulo 4, os versos que seguem, o verso 2, verso 3 e 4 agora, trazem um alerta seríssimo para isso, porque dizem assim esses versos: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Façam todo o possível por isso, vocês precisam trabalhar para isso. Por quê? Olha o verso 4. Pois há um só corpo e um só Espírito, e assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Esse alerta talvez não fique muito claro para você objetivamente, mas quando Paulo está dizendo ali, olha, vocês precisam se manter unidos, porque há um só corpo, o que ele está dizendo é o seguinte: não existe dois corpos de Cristo, existe um só. E se você não for capaz de se relacionar com esse um, você está fora. Você não está ligado a Cristo. Há um só Espírito. Se você é alguém que tem a Cristo e tem a ação do Espírito Santo na sua vida, o mesmo Espírito que opera em você é o Espírito que opera nele, e esse Espírito gera comunhão entre nós. Se você é incapaz disso, pode ter certeza que você não está conectado a esse Espírito de Deus. E a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Essa esperança a qual nós aguardamos é a volta do Senhor, quando nós estaremos unidos definitivamente para todo sempre com o Senhor na eternidade. Não existe dois céus, existe um só. E você precisa aprender então a se relacionar nisso. Isso tem sido uma dificuldade tremenda e servido de obstáculos para o engajamento de pessoas, inaptidão relacional. É algo do que nós precisamos de arrependimento, a gente precisa de mudança de postura nisso, o nosso coração precisa ser transformado se por acaso nós não conseguimos nos relacionar como se deve com o corpo de Cristo. Precisamos disso. Isso tem sido um obstáculo ao engajamento. Você já deve ter conversado com pessoas, ou até você mesmo já deve ter passado por isso em algum momento, dizer assim, eu estou fora porque com tal pessoa não dá. Cuide do seu coração nisso. Lembre-se dessa exortação do Senhor, do versículo 2, sejam pacientes, amáveis, tolerem uns aos outros em amor, façam todo o possível para manterem-se unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, porque não existe dois corpos, não existe dois espíritos, duas salvações, dois céus. A segunda coisa que tem servido de obstáculo ao engajamento de muitos irmãos é a incompreensão quanto à importância do seu trabalho. A importância da sua vida, daquilo que você tem a oferecer no contexto do corpo de Cristo. Falham sem razão, abandonam, perdem o interesse, ou algumas vezes nem chegam a se interessar completamente. Há quem subestime a importância do seu papel no corpo, e eu queria que você fosse a uma outra carta em que Paulo trata isso, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Paulo está tratando dessa relação do corpo, é a mesma relação que ele está tratando aqui. Eu quero que você observe, capítulo 12, verso 15, o que ele diz. Ele vai falar, olha, se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? O que Paulo está fazendo aqui é um arrazoado bastante interessante, e ele trabalha com a hipótese do pé que diz, a mão é que é importante, eu não sou. A mão é que está numa posição tal de relevância. Quanto a mim, não é tão relevante assim. E acaba que ele simplesmente vai deixando de ser operante. Vai deixando de ser consistente na sua caminhada, torna-se inconstante. E Paulo vai arrazoar o quanto isso afeta o corpo. Paulo está usando uma comparação com o corpo físico para que a gente possa entender as implicações disso para o corpo de Cristo, que é a igreja. Vocês já viram, por acaso, algumas dessas mães? A internet tem uns vídeos assim, de uma mãe que não tem braços e ela cuida de um bebê. Você já viu uma mãe trocando fralda com os pés? Já viram isso? Dá um jeito dela, né? Dá ou não dá? Dá. Mas pensa na luta que é, por mais que ela se esforce, a alimentação dessa mulher. Por mais que ela se empenhe, aquele membro faltante impacta muito a vida de tal pessoa. Paulo está fazendo um arrazoado
a respeito disso, porque ele está dizendo, olha, não é porque o pé enfia na cabeça. Está difícil nessas metáforas, está complicado, né? Se ele cisma que ele não é importante, que a mão é que um outro é, que ele deixa de ser relevante, que a falta dele não vai ser sentida pelo corpo todo. Uma das dificuldades que a gente tem visto ao engajamento é a incompreensão quanto à importância que cada um de nós, membros do corpo de Cristo, temos na obra do Senhor. E a gente muito facilmente vê pessoas dizendo assim, não, o pessoal se vira aí sem mim. Eu mencionei há alguns dias passados aqui, creio que há 2 semanas eu fiz menção de algo aqui, que ainda que a sua atuação não esteja em uma dessas funções que são mais visíveis e mais, vamos dizer assim, críticas, se nós pudermos chamar assim, a sua falta impacta o corpo. Eu posso testemunhar para vocês, e qualquer um dos que fizeram parte do Ministério de Louvor nesse período mais agudo da pandemia, meus irmãos, vocês não imaginam a dor que foi, algumas vezes, louvar e pregar sem uma pessoa nesse auditório, porque nós estávamos proibidos de assim fazer. A gente se confortava na confiança de que do outro lado, através de cabos e tantas coisas que vão conduzir esses conteúdos, que tinha alguém lá naquele momento. Mas que troço difícil. E eu digo para vocês o seguinte, nós somos uma igreja pequena em termos de número de membros. Nós temos atualmente 41 membros na nossa igreja. Dependendo do tamanho da sua família, 10% da igreja falta num dia só. Já pararam para pensar nisso? Eu já fui algumas vezes conversando com os irmãos do ministério aqui, aquela sensação assim de puxa vida, hoje a igreja estava vazia, né? Porque como que fortalece a gente ver os irmãos aqui. Você, por acaso, já passou por aquela experiência de você estar procurando um lugar para você comer uma pizza, e você passa na frente de uma pizzaria, você bate o olho assim, você fala assim, não tem ninguém lá dentro. Esse lugar não deve ser bom, não. Está vazio. Ao passo que talvez até a pizza seja ótima, mas a gente não tem esses critérios meio estranhos com essa coisa? Ah, meus irmãos, às vezes a gente não se dá conta do tamanho, da importância que a gente tem no corpo de Cristo. E até o simples fato de nós servirmos de encorajamento para alguém. Se você não encorajar mais ninguém, mas encorajar a Silvinha, que olha e fala assim, puxa vida, hoje, perceberam as vozes cantando hoje durante o louvor? O auditório, a igreja cantando? Que gostoso que estava isso. É o pagamento, né? É aquilo que a gente fala assim, oh Deus, obrigado por participar disso. Pense nisso, não menospreze, não subestime a importância do seu papel no corpo de Cristo. Não subestime, lembre-se disso com seriedade, isso é de grande importância mesmo, e você talvez não esteja se dando conta da falta que faz quando você não atua ou quando você não está presente. Talvez você não se dê conta disso, mas é de grande importância para a vida da igreja.
Então, a primeira coisa que eu mencionei, inaptidão relacional. Outra, incompreensão quanto à importância que você tem no corpo. Mas há uma terceira coisa que eu quero mencionar aqui, e vejo com muita frequência, que é a falha em priorizar. Todo mundo alega não ter tempo. Não há uma pessoa sequer entre nós aqui que, se nós formos consultar, vai dizer assim: não, eu estou tranquilo, tenho todo o tempo do mundo. Não é assim. E mesmo que você esteja de férias, eu já tive sensação algumas vezes que nas férias eu trabalho mais do que quando estou trabalhando. A Kelly cola uma ordem de serviço na porta da geladeira lá com um item a ser executado a cada dia do mês. 2 por dia? Brincadeira. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: tempo, olha, tempo ninguém tem. Tempo ninguém tem. Você sabe aquele paradoxo de Marta e Maria, aquelas duas mulheres que Jesus vai à casa delas, e Marta, naquela afobação, preciso cuidar, o almoço vai ter que sair daqui a pouco, e ela ali com tantas responsabilidades, e ela critica o fato de que Maria parou tudo naquela hora e foi se sentar para ouvir Jesus. E ela chega até para Jesus e vai dizer: Senhor, eu tenho que falar com Maria porque ela está me largando trabalhar sozinha. Jesus fala: Marta, você está numa correria doida, agitada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Maria está sendo sábia aqui. Tem muito o que fazer. Mas a gente precisa refletir um pouco mais sobre priorizar. É fato que a vida é corrida. A minha é, a de cada um de vocês é. Se você então ainda trabalha fora, tem responsabilidades na casa, se você tiver filhos pequenos, o negócio ainda acentua ainda mais a demanda. É fato que a vida é corrida. Mas quando se trata de sacrificar algo, onde geralmente os cortes são feitos? Já pararam para avaliar isso? Quando se trata de sacrificar algo, onde a gente corta? Não é no trabalho. Porque se você tiver que estar no seu trabalho às 7 horas da manhã, amanhã, não importa a correria que foi o seu dia hoje, você estará lá. Não é verdade? Onde vai ser feito o corte? Eu não estou recomendando ninguém cortar no trabalho, não, tá? Vai trabalhar. Mas onde o corte vai ser feito? Às vezes a gente não se dá conta de que a gente corta sempre no mesmo lugar. Onde a gente se sente talvez menos cobrado. A gente tem que ter cuidado com isso. Quando algo nos interessa, se a gente realmente tem interesse por algo, a gente lida numa boa com o fato de que nós vamos dormir umas horas a menos. Meu filho está numa fase muito interessante, apaixonado. Sai de um 0 hora, chega em casa 8 da manhã. Mas se a namorada falou que precisava vê-lo às 10, aquilo sai igual um zumbi, mas vai. Porque a gente não corta em qualquer lugar. Não é assim, Kelly? E com um sorriso no rosto, né? Tomara que ele veja depois. Mas a gente não corta em qualquer lugar. Não corta em qualquer lugar. Se algo nos interessa, a gente aceita numa boa o fato de que nós vamos dormir algumas horas a menos.
Se algo nos interessa, a gente lida numa boa com o fato de que nós vamos ter que rodar um pouco mais de quilômetros para ir até aquele lugar. Porque nos interessa. Se algo nos interessa, a gente até faz aquela situação de andar virado, né? A gente engata um compromisso no outro e vai. Uma das certezas que eu tenho é que a gente investe naquilo que a gente ama. A gente investe naquilo que a gente ama. Então, a falha em priorizar, em saber priorizar corretamente, tem sido a alegação de muita gente. Ou melhor, não a falha, mas a falta de tempo tem sido a alegação de muita gente para não ter um engajamento com o corpo de Cristo. Mas isso precisa ser avaliado com muita seriedade por nós, para a gente descobrir se nós não temos falhado em priorizar. Precisamos atentar para isso. Um crente maduro, meus irmãos, não permitirá que esses obstáculos prevaleçam na sua vida. Eu quero que você tenha isso como muito certo. Uma pessoa num relacionamento genuíno com Cristo não permitirá que esses obstáculos prevaleçam em sua vida. Paulo tinha uma ideia sobre esse ministério pessoal na igreja, que eu quero mostrar para vocês, quando ele escreve a carta dele aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 6. Paulo tinha uma ideia a respeito desse ministério pessoal na igreja, que é bastante interessante. Eu vou ler esses versos para vocês. Ele diz assim: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Preste atenção que o que Paulo está trazendo à tona olha, foi Deus quem nos concedeu esses dons. É Deus quem nos tem habilitado, quem nos tem capacitado, quem tem dado a nós inteligência, capacidade, todas essas características próprias para nós servirmos. Então, se por acaso a capacidade que você tem é a de profetizar, de falar da parte do Senhor ali com propriedade, faça. Faça isso. Se o seu dom é servir, sirva. Se por acaso o seu dom é encorajar pessoas, encoraje, faça, e dedique-se a isso. Se o seu dom for o de contribuir, contribua com liberalidade, abençoe mesmo. Se o seu dom for de liderança, lidere, assuma responsabilidades, posições. Caso seja demonstrar misericórdia, demonstre misericórdia. Ou seja, faça aquilo que você foi capacitado por Deus para fazer. Faça, exerça aquilo que Deus te deu para você fazer. Essa lista que Paulo apresenta aqui em Romanos não é uma lista exaustiva. Ela não esgota as possibilidades do que Deus é capaz de nos conceder por meio de sua graça. Portanto, eu quero citar algumas outras possibilidades aqui. Se você é alguém bom com números, venha nos ajudar a administrar
a projetar. Essa semana eu tive uma orientação de um irmão que eu fiquei feliz demais. Foi alguém que disse para mim assim: pastor, tem uma possibilidade de nós pegarmos esse dinheirinho que a gente está reservando e a gente investir para melhorar as nossas condições. Seja lá o que Deus tem te dado, use, não retenha. Nós tivemos que fazer planejamentos aqui, eu e o irmão Gessé, quase que eu comprei um capacete branco para o Gessé e nomeei ele engenheiro dessa obra nossa aí, né, Gessé? A gente tendo que calcular estruturas, materiais. Talvez tenha entre nós aqui alguém com uma bagagem disso já guardada. Está saindo, mas é apertado. Tivemos que fazer um planejamento, funcionou. Nós não pudemos pisar no acelerador no final do ano, a gente teve que ir devagar, esperando as nossas reservas crescerem um pouquinho mais, para agora, nesse mês, a gente pisar fundo. Vamos queimar toda a reserva, mas planejamento financeiro. Se você tem habilidades, olha, tem espaço para isso. Se por acaso a sua facilidade é de lidar com pessoas novas, falar com pessoas, receber pessoas, venha nos ajudar a acolher visitantes, a integrar novos membros. Coloque-se à disposição para isso. Se você é alguém que consegue organizar um evento, venha se dedicar a um dos eventos da igreja. Robson, a gente tem uma folha grande aí de coisas a serem realizadas. Mas de repente você pode falar assim: pastor, sabe essa campanha da família que a gente... Eu não dei detalhes dela ainda para vocês. Estou esperando o material comprado chegar. Mas talvez você fale assim: pastor, eu vou cuidar dessa campanha da família aí, para a gente poder ter os eventos, os momentos de comunhão e tudo mais. Se você tem boa saúde física, tem muito trabalho aqui ainda para ser feito, que precisa de braços e mãos e pernas saudáveis, muita coisa. Seja como for, sirva com aquilo que você tem. E esse desafio, Paulo o sintetiza no versículo 11 do capítulo 12. Prestem atenção aí nele comigo. Quando ele diz assim: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Preste atenção nessas expressões que ele usa. Jamais sejam preguiçosos. Às vezes a gente tem um pouquinho, não tem? Às vezes a gente tem um pouquinho. A gente não gosta de admitir, não. Jamais sejam preguiçosos. Trabalhem com dedicação. Façam de uma forma que aquilo vai sair lindo, perfeito, para a glória de Deus. E façam, sirvam com entusiasmo, com um sorriso no rosto, sem murmurações, sem reclamações. Esse negócio é uma coisa tão séria, porque servir ao Senhor exige de nós um grau elevado de dedicação. É puxado. É puxado. Talvez seja por isso que o Senhor também,
quando alguém disse que iria segui-lo, ele respondeu de forma tão desafiadora. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, a gente vai encontrar três colocações de Jesus aqui, curiosas, pelo menos. 57, ele diz assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Olha o que ele está dizendo para esse homem. Você vai me seguir? Raposa, pelo menos uma toca ela tem. Mas o Filho do Homem não tem um travesseiro. Tem certeza que você está pronto para me seguir aonde quer que eu vá? Verso 59, a outra pessoa ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Sabe o que esse homem queria? Deixa o meu pai morrer, meu pai já está idoso. Mas depois, conta comigo, hoje não. Aí Jesus dá uma resposta para ele muito curiosa também, quando ele diz: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para esse homem era que a agenda do reino era muito mais importante. Muito mais importante. Versículo 61. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Aquele homem pretendia voltar, ter ali um momento, um tempo de despedida dos seus, mas Jesus lhe diz que quem olha para trás não está apto para a vida no reino de Deus. Quem põe a mão no arado, mas fica preso a outras coisas, não está apto para o reino. É apertado. Jesus não escondeu isso de ninguém. O engajamento esperado no corpo de Cristo é apertado. O Senhor Jesus não fez questão de suavizar, simplificar, tornar mais fácil de alguma maneira. Agora, por que esse engajamento no ministério é algo tão importante, algo tão necessário para a vida da igreja e do povo de Deus? Por que isso é tão importante, tão crítico, como a gente tem visto aqui? Porque foi Deus quem planejou para a sua glória e para a ajuda do povo de Deus que as coisas fossem assim. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, o texto vai ser projetado também. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11 dizem assim: Deus concedeu um dom para cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Deus planejou assim. A gente vê Paulo batendo nessa tecla, vimos Pedro batendo nessa tecla agora, tocando nessa questão. É algo tremendamente importante e é algo também extremamente relevante, porque essa dedicação, esse engajamento, essa disponibilidade de servir promove a saúde da igreja. Eu vou citar apenas de passagem, o texto pode até ser colocado aí de Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, que é aquele texto em que acabam definindo ali pela constituição dos diáconos. E é muito interessante a gente observar
no capítulo 6, versículo 1, dizendo, veja, que à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Qual foi a solução que eles acharam para isso? Eles disseram, olha, a gente precisa selecionar alguns homens aqui, homens de sabedoria, de entendimento, e eles vão cuidar desse assunto. À medida que o público da igreja começou a crescer, mais demandas foram surgindo. A disponibilidade para servir contribui para a saúde da igreja, para o bem-estar das pessoas na igreja. Por isso é tão importante. E acaba também aliviando o fardo daqueles que servem. Se você atentou para o versículo 2, ele está dizendo, por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós, apóstolos, não devemos nos dedicar ao ensino, nós, os apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Eles estavam dizendo assim, olha, não tem como nós cuidarmos da instrução da igreja e ainda assim cuidarmos do sustento das viúvas. A gente precisa que mais gente se envolva para que isso aconteça. Eu vou testemunhar para vocês aqui de que muitas vezes eu penso, Senhor, não está dando. Porque é necessário cuidar do alimento e a instrução da igreja, mas é necessário também cuidar de paredes e de tanta coisa. Eu estou tentando marcar uma agenda com a Bárbara as semanas. Impossível ainda. Bárbara, paciência, irmã. A gente precisa entender que a disponibilidade para servir traz alívio também àqueles que servem na igreja. Agora, e quais são os prejuízos de alguém não se dedicar a esse ministério na igreja? Quais são os prejuízos? A obra do Senhor vai parar? Não, não vai. A obra do Senhor segue adiante. O problema, e a gente precisa considerar muito seriamente, 2 prejuízos muito sérios aqui. Um deles é a gente não fazer parte daquilo o que Deus está fazendo. A obra do Senhor vai avançar de qualquer jeito. Mas às vezes a gente não faz parte daquilo que Deus está fazendo. Eu quero que o Rafael projete para mim o texto de Esther, capítulo 4, verso 14. Lembra-se de Esther? Vivendo lá naquele palácio, uma pressão muito grande acontecendo ali contra os judeus, e Esther numa posição de alguém que tinha condições de tentar fazer algo. Projeta para mim esse texto. Esther, capítulo 4, verso 14. O Mardoqueu diz a Esther o seguinte nessa ocasião. Ele fala para ela assim, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Dá uma pausa aí, Rafa, volta aí um pouquinho. Presta atenção nisso. Mardoqueu sabia assim, Deus vai prover, Esther. Alívio virá de outra parte, se for o caso. As coisas vão acontecer, Esther. Mas você não terá feito parte disso. Agora, olha a pulga que ele põe atrás da orelha de Esther. Pode passar para o bloco final aí. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha.
às vezes a gente corre o risco de ficar de fora do que Deus está fazendo. Mas quem sabe, não foi para um momento como este que Deus inseriu você nesse corpo. De uma igreja pequena em construção, isso nos remete a algo que a gente andou vendo na nossa escola bíblica nos últimos tempos e que traz um temor muito grande ao coração. Hoje foi mencionado aqui na escola bíblica também pela Marli. Aquele povo que tinha a promessa de entrarem na terra prometida, mas que abriram mão disso com incredulidade, com dureza de coração, ficaram de fora do que Deus estava fazendo. Deus cumpriu o seu plano, mas toda aquela geração ficou de fora do que Deus estava fazendo. A gente precisa ter cuidado com isso. E o segundo prejuízo, e que também nos remete a uma situação de temor muito sério, é de nós, por acaso, sermos identificados com aquele servo mau e preguiçoso da parábola dos talentos, Mateus 25, a partir do verso 24. O Senhor está falando aqui sobre o reino, e aí ele vai falar sobre a distribuição dos talentos. Mateus 25, verso 24. Eu vou direto no final da parábola, são 3 servos, e cada um representando uma relação com o reino dos céus. 2 deles zelosos. Mas o último servo, a partir do verso 24, vem dizendo: por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente não pode correr o risco de sermos identificados como esse servo mau e preguiçoso, numa condição de inutilidade espiritual. Eu conclamo vocês a nós exercermos o ministério na igreja conforme o Senhor planejou que nós fizéssemos. Conclamo vocês a servirmos, que sejamos aquelas pessoas que Deus levantou para este tempo e que vão estar conectadas ao projeto de Deus, que não será preciso que uma outra geração venha para que Deus cumpra aquilo que Deus objetiva realizar por meio da nossa vida.